Olha só, ô Fábio, vindo aqui para essa questão... Vamos explicar a diferença de... Olha só, a gente estava falando de responsabilidade, né? Quando você pede uma coisa, Fábio, você tem que ter uma noção do que vai vir para você. Michael, você pode pedir um filho sem saber das consequências? Você pode. Pode. Mas Mas tem que ser meio saber aloado. das consequências no trâmite do processo é terrível. Quando a gente vai olhar para tudo nessa vida, ô Fábio, tudo nessa vida exige o cumprimento de alguns requisitos, de alguns pressupostos. Quando a gente olha para ser pai você precisa de um requisito, você precisa ser homem. Para ser mãe, você precisa de um requisito básico, ser mulher. Quando você olha para... O pessoal tá animado, né? Quando você vê dentro de um processo, Fábio, para você ajuizar uma ação, para que um processo tramite, ele precisa preencher alguns requisitos. 319. Você precisa preencher esses requisitos. Quando você vai para um instituto tão importante quanto da intervenção militar e a intervenção federal, de maneira clara, você também não pode fugir desses requisitos. E tá lá, tá bem enumerados, eles estão bem enumerados, salvo melhor juízo, são taxativos. Mas estão lá, são bastante requisitos e são bastante possibilidades que permitem uma intervenção, tanto militar quanto uma intervenção federal. A gente olha para o atual pleito, a gente olha para o cenário eleições com urnas eletrônicas, eu custo olhar para esse cenário e ver se, de fato, alguma dessas condições estão preenchidas, Fábio. Eu olho e não consigo ver um caso onde poderia haver intervenção, seja federal, seja militar. Pedir isso só porque não está satisfeito com o resultado da eleição só porque tá insatisfeito. Não é requisito. Não, insatisfação não é requisito. Até porque senão o Haddad poderia ter pedido em 2019. Exatamente. Entendi. Agora, e se o Lula tivesse perdido, poderia ter pedido. Poderia. Ô Fábio, agora mais importante do que isso, e muito mais grave do que isso, do que entender quais são os requisitos e que eles não estão presentes para uma eventual intervenção, seja de qual natureza seja, é o fato de a gente utilizar escabrosamente... Tava falando hoje isso, né, o Maicon? Depois eu vou dar uma sobre a intervenção federal. Ô Fábio, a gente utilizar a democracia, a liberdade que a gente tem, conquistou a duras penas em 1985, quando terminou, né, o governo militar, que eu não quero aqui entrar no bojos, nessa bola dividida, se era ditadura ou não, mas acabou um governo militar em 1985. A gente conquistou o direito de votar, a gente conquistou o direito de liberdades individuais, liberdades e garantias fundamentais que estavam tolhidos. E aí a gente chega, a gente usa essa liberdade que a gente conquistou a duras penas para pedir intervenção militar. Faz sentido algum a gente fazer isso? A intervenção militar, ela é por um período, né? Não é para voltar Mas qual a garantia que você vai ter que diante de um governo... Mas qual a garantia que você vai ter que diante de um governo tão poderoso quanto o governo militar, de que ele vai ser concedido posteriormente? Ele foi... A Venezuela é exemplo disso, né? Sob esse pretexto, em 1964... O governo militar tomou... Não, a gente vai consertar a casa. Ficaram 21 anos no poder. 21 anos no poder. Expropriando imóveis, expropriando artistas, matando pessoas que eles consideravam inimigos. Pô, meu, foi uma história recente. Censurando tudo, né? Ó, em 1985, faz o quê? 39 anos? 38 anos? Cara, faz pouco tempo, mano. Parece que esse pessoal não lembra, não lê, não consegue entender qual o dinamismo de um governo tão particular quanto é um governo de interventivo, né? E agora, na minha análise, é mais importante do que conceituar essa questão das intervenções, quais são os pressupostos, os requisitos, se eles estão presentes ou não, é essa questão de a gente utilizar a liberdade que a gente tem, que a gente alcançou a duras penas, para chamar para nós a falta dela, para questionar a falta dela. Porque